Boa tarde a todas e a todos, oficialmente. A partir de agora estamos gravando a aula, começando mais uma aula de filosofia que tem a seguinte temática. A gente vai fazer uma análise filosófica de um tema crucial, extremamente importante para nós, seres humanos, que é o mundo globalizado. A gente vai entender um pouco a globalização. Vocês já devem ter estudado globalização através da geografia, através da história, através da sociologia, mas vocês vão ver agora a partir de um viés filosófico. Nós vamos ver a globalização com um olhar mais crítico, né? A gente vai começar a ver a globalização com um pano de fundo, assim, bem rígido, né? Bem crítico. Porque é que ela como é que ela funciona, qual é a real intenção da globalização, será que nós somos, assim, seres globais mesmo, né? Será que nós temos Boa tarde a todas e a todos, oficialmente. A partir de agora estamos gravando a aula, começando mais uma aula de filosofia que tem a seguinte temática. A gente vai fazer uma análise filosófica de um tema crucial, extremamente importante para nós, seres humanos, que é o mundo globalizado. A gente vai entender um pouco a globalização. Vocês já devem ter estudado globalização através da geografia, através da história, através da sociologia, mas vocês vão ver agora a partir de um viés filosófico. Nós vamos ver a globalização com um olhar mais crítico, né? A gente vai começar a ver a globalização com um pano de fundo, assim, bem rígido, né? Bem crítico. Porque é que ela como é que ela funciona, qual é a real intenção da globalização, será que nós somos, assim, seres globais mesmo, né? Será que nós temos essa característica, assim, que nos tornam iguais, distancialmente, geograficamente, né? Então, boa tarde a todas e a todos, oficialmente. A partir de agora estamos gravando a aula, começando mais uma aula de filosofia que tem a seguinte temática. A gente vai fazer uma análise filosófica de um tema crucial, extremamente importante para nós, seres humanos, que é o mundo globalizado. A gente vai entender um pouco a globalização. Vocês já devem ter estudado globalização através da geografia,
através da história, através da sociologia, mas vocês vão ver agora a partir de um viés filosófico. Nós vamos ver a globalização com um olhar mais crítico, né? A gente vai começar a ver a globalização com um pano de fundo, assim, bem rígido, né? Bem crítico. Porque é que ela como é que ela funciona, qual é a real intenção da globalização, será que nós somos, assim, seres globais mesmo, né? Será que nós temos essa característica, assim, que nos tornam iguais, distancialmente, geograficamente, né? Então, são essas questões que nós vamos refletindo aos poucos, à luz da filosofia, tá? Então, entenda que a filosofia tem uma linguagem sobre a globalização totalmente diferente da que vocês estudaram. Então, eu vou compartilhar agora minha tela, vocês confirmem aí a visibilidade. Tá aparecendo. Beleza. Qualquer coisa, à medida que eu for explicando, caso vocês tenham um questionamento, levanta a mãozinha aí, ou se quiser, pode usar o microfone, sim, fiquem à vontade, tá? Então, vejam, o mundo globalizado, né? Então, global, então isso indica que o globo é uma esfera, né? Então, já está dizendo aí, né? Embora que existam pessoas hoje que tentem quebrar essa ideia de planeta, né? De esfera. Enfim, então o que é que a gente vai ver, de certa forma? Com rigor de criticidade, né? A partir da filosofia. A gente vai ver o que é globalização, a ideia de mercado mundial, sociedade em rede, a cultura diante dos processos de globalização. Você vai ver que a ideia de cultura, ela vai sofrer muita influência externa, e influência externa que eu estou dizendo é influência, de certa forma, de nações dominantes, né? Nações que têm o controle, que têm um monopólio e etc. E nós vamos ver as consequências da globalização, não só entre nós, seres humanos, mas o que ele tem feito ultimamente com o planeta Terra, né? Que eu acho que esse é o efeito mais negativo da globalização, é o que tem ocorrido no planeta Terra, né? Então, para início de conversa, né, a gente começa com essa frase para provocar. Existe mais diferença de tal homem a tal homem que de tal animal a tal homem. Então, vejam mesmo, essa frase do filósofo Montaigne, já é um divisor de águas que mostra que entre nós, seres humanos, há mais diferenças que semelhanças. Então, nós somos seres diversos, nós somos seres plurais. E a globalização, como vocês vão ver, há um interesse por trás, há um interesse externo em nos tornar, de certa forma, homogêneos, em nos tornar iguais, semelhantes, para que a gente vivencie os mesmos hábitos culturais, que a gente tenha um consumo exagerado, essa é a palavra, exagerado em alguns bens, em alguns serviços, em alguns produtos, que são produzidos, criados, inventados pelas nações dominantes. Então, por aqui você já tem uma ideia, já tem uma introdução do que a gente vai ver com o olhar da filosofia. A história conta como foi que se desencadeou, como foram os processos que culminaram na globalização. A filosofia vem com esse olhar mais crítico. Ele vai mostrando interesses que estão aí escondidos, que estão latentes, né, sobre esse processo globalizante, né, que existe no planeta Terra. Então, primeiro, a globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes
localidades distantes, de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorridos, tá, a muitas milhas de distância e vice-versa. Essa é do sociólogo Antônio Giddens. E das filósofas Maria Helena Pires Martins, Maria Lúcia Arruda Aranha, vivemos como se o mundo fosse uma aldeia global. De fato, uma aldeia global. Sobre o tema globalização, você escuta muito essa palavra, né? Essas palavras, aldeia global. E aí, dentro de uma aldeia global, eles querem colocar a gente com o mesmo rótulo. Eles querem nos tipificar como se a gente tivesse uma homogeneidade, como se a gente comungasse de vários aspectos culturais semelhantes. E quando, na verdade, estudando filosoficamente, sociologicamente, a gente vê que nós somos extremamente diversos. Mas aí, vejam que coisa interessante, gente, para vocês entenderem o que é a globalização. Já notaram que os preços estão subindo? Já notaram que praticamente tudo subiu? E aí, por que tudo subiu? Porque o dólar está caro. Aí você diz, mas aqui no Brasil a gente não usa o dólar, a gente usa a moeda real. Mas aí a globalização, ela regula, ela padroniza. Por exemplo, qual é o idioma dominante do planeta Terra, né? O idioma dominante, porque eles querem que ele seja dominante, é o inglês. A moeda que se diz a mais valiosa é o dólar. Né? Então, veja, eles querem, de certa forma, nos tornar uma aldeia. Eles querem fazer com que a gente esteja dentro de uma mesma aldeia. E se você está dentro de uma mesma aldeia, você tem que compartilhar os valores culturais dessa aldeia. Você quer entender um pouco os efeitos da globalização? A gente escuta música dos Estados Unidos, a gente escuta música da China, a gente usa aplicativos que são de outros países, a gente escuta as notícias com uma velocidade gigantesca, como fala aí. O que acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo de forma instantânea, através da antena parabólica, através do smartphone, através da rede mundial de computadores, enfim, através do WhatsApp. Então, vejam como é a globalização. Ela de certa forma, ela faz com que nós, seres humanos, estejamos antenados, a gente esteja, de certa forma, conectados nessa teia global, né? E aí eles vão querer, de certa forma, nos estereotipar. O que é estereotipar? Nos tornar iguais, tornar a gente tudo dentro de um grande padrão, né? Então, para a gente entender, situar um pouco historicamente, vamos aqui bem rapidinho traçar como foi esses acontecimentos. Muitos livros de história, muitos autores defendem que a globalização ela começa com os descobrimentos, né, do século XV e, consequentemente, com a colonização do século XVI, principalmente da América, do continente africano e também da Oceania, né? E aí a última fronteira territorial foi descoberta, explorada, colonizada, e daí eles implantaram seus elementos, de certa forma, né? Muitos povos indígenas foram dizimados, calculam-se que algo em torno de 80 milhões, 80 a 70 milhões de pessoas. Tem essa dúvida, só um minuto aqui, enquanto eu ligo a bateria. Carrega a bateria do notebook. Pronto, agora está ok. Mais de 2.000 línguas foram extintas. A queda do muro de Berlim é um grande sinal do mundo passou a ficar, assim, de certa forma, mais global, né, mais coeso, porque aí tinha, de certa forma, a ameaça comunista, como eles diziam, né, e que, de certa forma, atrapalhava o crescimento do capitalismo e tal. E aí separava-se o mundo entre capitalistas e o modo de produção socialista, né. E aí, com a derrubada, a dissolução da União Soviética, aí foi o fim, de certa forma, e a gente pode dizer que aí tem início a verdadeira aldeia global, né? Então, o mundo começa a ter uma ligação mais forte, assim, porque alguns países eram isolados, culturalmente,
geograficamente, eles eram isolados, recebiam pouca influência externa. Com o fim, com essa derrubada do Muro de Berlim ali, aquilo foi muito simbólico. Aí é como se o mundo não tivesse mais fronteiras, é como se o mundo tivesse, doravante, todo conectado. E aí surgem grandes invenções, né, como a telefonia móvel, que aí possibilitou que as pessoas começassem a conversar mais com pessoas que estavam distantes geograficamente. Começou também, de certa forma, de forma embrionária, aí, a nascer a internet, né? E aí, pronto, o cenário está feito, o cenário está posto, e aí começa essa ideia de consciência global instantânea, né? E aí falam-se que ocorreram duas globalizações, né? Uma primeira foi colonial, quando os europeus eles colonizam a África, colonizam a América e também a Oceania. E aí a segunda globalização, que vai ser o último ponto que eu acabei de mencionar, né? As revoluções tecnológicas, né? E essas revoluções tecnológicas, ela faz com que todo mundo que todo mundo fique conectado. E uma coisa interessante, já quer ver o efeito da globalização em nossas vidas? Quando a gente vai dormir, geralmente a gente se desconecta. A gente desliga o Wi-Fi ou deixa ligado, mas mesmo assim desliga o smartphone, a gente se desconecta do mundo global. E aí quando a gente acorda, a gente já se conecta no mundo global e a gente vê o que aconteceu no mundo, a gente vê quantos casos de Covid. Veja que coisa interessante, a gente sabe todos os dias, praticamente em tempo real, quantas pessoas estão tendo Covid, quantas pessoas estão morrendo, o avanço da vacina, os países que estão começando a aplicar a vacina. Veja como é a globalização. E aí uma sátira que tem aí, né? No velório, a pessoa perguntou qual a senha do Wi-Fi. Eles, respeito o falecido, né? A moça vem com um tom moral, né? Com uma provocação, e aí ele diz tudo junto, ele entende que é a senha do Wi-Fi, né? Hoje, parece que vejam, a globalização trouxe muitas palavras que inexistiam em nosso cotidiano, né? Por exemplo, Wi-Fi, internet, mobile, né? Smartphones, carros híbridos, né? Todas essas tecnologias, elas foram sendo geradas e continuam o tempo todo passando por uma série de revoluções, tudo para desenvolver um sentimento dentro de nós, seres humanos, que é o apelo para o consumo, que é o que as pessoas mais buscam hoje na vida e consequência da globalização. Vejam agora o olhar da filosofia, é o que o consumo, a globalização faz com que você, eu, todos nós se tornemos seres consumistas. A gente tem que consumir o tempo inteiro, tá? A gente tem que trocar do iPhone 7 para o 8 até chegar ao 12. Por quê? Porque temos que consumir, né? Então, isso é uma das consequências que a globalização tem feito recentemente no planeta. Algum questionamento, gente, até agora? Deixa eu ver se tem algum questionamento ainda. Eu estou indo rápido, tá dando para compreender, gente? Tá sim, Chico, tá dando para entender. Beleza. Já notaram que o olhar da filosofia é um pouco diferente, né, em relação ao olhar das ciências, né, porque filosofia não é ciência, né? Já deu para notar isso, né? Ela já tem um olhar assim mais crítico, né, mais um pezinho atrás, né? Ela é bem cautelosa, né, a filosofia, né? E aí, a globalização, ela ocorreu de vários modos, né? Comunicações, nós não sabemos onde as comunicações vão parar. Uma coisa é certa, elas estão, a cada momento, elas estão se reconstruindo, se reinovando, se reinventando. Antigamente, a gente tinha que ir para um lugar mais alto para poder ter conexão, para fazer uma chamada, para ter acesso
a internet, e hoje não, hoje praticamente o planeta inteiro está coberto, né, pelas comunicações. Antes o WhatsApp você só trocava mensagem de texto, aí depois adicionou de voz, e agora você faz ligação também através do WhatsApp. Enfim, é uma coisa fantástica. A gente já está na tecnologia aqui no Brasil 4G, né? Mas outros países já estão utilizando há bastante tempo a tecnologia 5G. Você faz um download de 2 gigas em menos de 10 segundos. Você faz um download na tecnologia 5G. E já tem países que estão desenvolvendo a tecnologia 6G. E aqui não chegou nem a 5G, só vai chegar talvez no segundo semestre de 2021, talvez, tá? A economia de mercado, você vê hoje o mundo é regulado por uma bolsa de valores, uma bolsa que determina o que tem e o que não tem valor. Veja a consequência da globalização. Pensem só o seguinte: alguém de vocês, ou seus familiares, que tem uma moto, interessante que quem determina o valor da moto que vocês têm não são vocês. É a bolsa, é o mercado. Tem uma tabela FIPE que regula o preço de automóveis e de motocicletas, e aí a tabela FIPE é que diz quanto a minha motocicleta vale. Vê que coisa interessante. Uma bolsa de valores diz onde é que se deve investir. Se eu devo investir em Cachoeirinha, se eu devo investir em São Paulo, se eu devo investir na Apple, se eu devo investir na Xiaomi, enfim. Veja como funciona a economia de mercado, né? A economia de mercado, gente, global, ela derruba presidentes. Ela teve por trás, de certa forma, aí na saída da presidenta Dilma, né? Ela interferiu o mercado. A economia de mercado faz tudo isso, né? O que aconteceu agora recentemente com as eleições norte-americanas, o mercado não queria mais a continuidade de Donald Trump, né? Então, vejam, tudo isso, o mercado, é como se o mercado substituísse o Deus da religião. O mercado, ele está em todos os bastidores. Um carro que eu tenho, quem determina o preço não sou eu, mas sim a bolsa, né? A economia de mercado. É uma coisa muito interessante, né? Enfim, a economia de mercado, que ter uma ideia, você que é artesão, prova a sua peça, quando vai na feira, você diz o preço, e aí ainda o comprador quer dizer o preço, quer determinar o preço, né? Então, isso é a economia do mercado, né? A outra consequência da globalização é que as culturas, elas começam a perder suas barreiras geográficas, né? Suas fronteiras, né? Porque, vejam bem, a Anitta é do Rio de Janeiro, mas as pessoas escutam a Anitta e ela tem um monte de seguidores aqui na nossa cidade. Não só a Anitta, mas qualquer outra cantora, cantor, banda, atração internacional, a velocidade com que a gente recebe é fantástica. Lançou um hit agora lá na Europa, ele chega aqui em Cachoeirinha no mesmo dia. Tá? Lançou-se um novo aplicativo, ele está aqui. Então, as culturas, eles perdem essas barreiras geográficas, né, de certa forma, né? Você quer ver uma consequência da globalização? São João, você recebe atrações de fora. Você vai para Caruaru, a maioria das atrações de nome, de peso, vejam as expressões que eu estou usando, geralmente são atrações de fora, né? E por que são de fora? Porque estão na mídia. Outra consequência da globalização, a mídia, os meios de comunicação de massa, né? Eles estão em todos os lugares, desde o smartphone até os televisores de LED, OLED, enfim. Então, eles estão em todos os lugares, eles estão nos outdoors, enfim. Então, isso aí regula e se determina, né, quem é famoso, quem não é, o que é importante e o que não é, o que eu devo e o que eu não devo comprar. Eu devo comprar no iFood, eu devo comprar no Google Eats, eu devo andar de Uber, ou eu devo andar de 99 táxi, né? Então, vejam como a globalização, ela funciona e como ela atua em nossas vidas, e às vezes a gente não percebe, né? A gente usa marcas, uma consequência da globalização. Perdeu-se a fronteira. As marcas, elas estão em todos os lugares. E aí,
Você vai comprar uma roupa, você não compra a roupa pela qualidade hoje, você compra pela marca, porque a marca é uma consequência da globalização. A marca está em todo lugar, está no meu smartphone, está na televisão, está na revista, está passando assim num sistema de comunicação, enfim. Então, as culturas perderam suas barreiras, né? Literalmente, perderam mesmo suas barreiras geográficas, suas fronteiras. E a política também, né? A globalização tem a política também. A gente sabe que tem influências externas, a gente sofre questões políticas. Você vê que o mundo inteiro estava apreensivo se Donald Trump seria ou não reeleito. A briga entre as Coreias, a briga política lá, a gente ficou apreensivo. A briga constante entre os Estados Unidos e a China, o pessoal todo fica, de certa forma, receoso se aquilo vai culminar ou não numa terceira guerra nuclear. Enfim, a política, ela também, ela tem atuado bastante, né? Essas ondas imigratórias de alguns refugiados que estão saindo lá do Oriente, da Ásia, por questões políticas, que estão buscando refúgio em alguns países europeus. Você vê lá a política externa, como ela funciona. Alguns países permitem que imigrantes entrem, outros não. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, o presidente fechou a barreira, não permitindo a entrada de venezuelanos e vice-versa. Né? Então, isso tem acontecido bastante ao longo da história, e o mundo ficou assim, ó. O mundo tem funcionado dessa forma. Eu estava dando aula semana passada sobre ciência e tecnologia nos segundos, né, nas turmas de vocês, e aí eu disse, olha, você quer ver um exemplo da globalização? Me diga, eu perguntei em sala, qual era a marca de automóvel brasileira que existe no nosso país? E ninguém soube, não tem nenhuma marca de automóvel que diga essa é genuinamente brasileira, consequência da globalização. Né? Para você ter uma ideia, aí você anda em Fiat, que é italiano, você anda em carros americanos, que é Chevrolet e Ford, você anda em carros franceses, que é Citroën, Renault, Peugeot, você anda em carros japoneses, como a Nissan, como a Honda, tem outra, a Toyota. A gente olha em carros coreanos, como a Hyundai. Não temos nenhum automóvel brasileiro. As marcas de celulares, nem as brasileiras têm uma ou duas aí, se eu não me engano é Philco, e tem outra também, que eu esqueci o nome agora, mas tem uma que é a Philco. Você vê as marcas aqui amplamente de fora, você vê Lenovo, que era dos Estados Unidos, hoje é da China, né? Que a Lenovo, aliás, comprou a Motorola, né? Lenovo, aí você vê as chinesas Xiaomi, Huawei, aí você tem a americana Apple, você tem as coreanas Samsung, tem LG, enfim, a gente toma refrigerante norte-americano, que é a Coca-Cola, né? O que é brasileiro mesmo é o Guaraná, né? Enfim. E aí você vê todas essas marcas, aí os bancos, você vê muitos bancos, você acha brasileiros, não são brasileiros, né? Então, essa é a globalização. A gente consome produtos da Nestlé, que é suíça, né? A gente consome produtos do General Electric, a gente come sanduíche norte-americano. Você vai numa praça de alimentação do shopping, os sanduíches são norte-americanos, né? Porque aí tem Burger King, aí você tem aquela do McDonald's, qual é a outra que tem? Bob's, os norte-americanos, né? Enfim, e a gente usa navegadores, nenhum é tecnologia brasileira, você usa Google, né? O Google, que é o grande guru da globalização, né? O Google, de certa forma. Então, veja, aí está exposto, né, uma série de marcas que elas têm, de certa forma, um monopólio mundial em alguns ramos, né? Em algumas tecnologias. Por exemplo, também os automóveis alemães que a gente usa aqui, BMW, né? Volkswagen, né? Volvo, Audi, Scania, né? Então, vejam, todas essas marcas aí estão por trás. Um exemplo aqui, isso aqui foi eu tirei um print do meu blog, de onde as pessoas acessaram. Veja, tem gente acessando meu blog até dos Estados Unidos da América, né? Vejam bem, tem gente até da Alemanha,
Moçambique, Portugal, do Quênia. Veja como o mundo está global. Eu escrevo aqui e algumas pessoas até olham, né? E aí o mercado mundial, né? Hoje tem uma produtividade. Isso é muito interessante, gente, a questão do mercado mundial. Eu vou ficar por aqui nesse tema hoje, tá? Em razão da gente estar estourando aqui o tempo. A questão do mercado mundial é muito interessante. A marca, ela é criada numa sede, a produção é feita em outro país, a distribuição acontece por outra empresa, e aí vem o consumo, né? Vem o consumo. Por exemplo, a Nike, né, que é uma marca norte-americana, né? As ideias, elas são construídas nos Estados Unidos, algumas bolas são costuradas na Índia, no Paquistão, no Suriname, na China, e aí daí desses países é feita a distribuição para o mundo inteiro, e aí o consumidor está comprando a Nike, mas a Nike não necessariamente ela é norte-americana, mas isso não quer dizer que ela foi produzida nos Estados Unidos da América. Ou a globalização, que gerou o capitalismo, tá? O capitalismo, ele tem como consequência, de certa forma, buscar aumentar a produtividade e diminuir os custos da produção, tá? E aí é toda uma sociedade em rede. Por exemplo, aquela marca Netshoes, né? Marca não, perdão, aquela loja Netshoes, você compra, parece-me que o provedor fica em São Paulo, você compra no aplicativo, o aplicativo está em todo lugar no Brasil, você compra, aí vai a informação para São Paulo, e aí onde você estiver, eles têm centro de distribuição. Eles criaram agora um centro de distribuição em Recife. Quem é do Nordeste aqui compra um produto da Netshoes, a informação, o pagamento é feito lá por o provedor de São Paulo, eles mandam a informação para o centro de distribuição do Nordeste, e daqui é feita a entrega, isso agiliza a entrega. Veja a sociedade global como ela atua, veja como tudo se conecta, veja como tudo, assim, de certa forma, está mais acelerado, está mais dinâmico nesse sentido, né? E claro, né, os grandes centros, né, as grandes empresas, elas detêm um monopólio, de certa forma, nesses segmentos, né? E aí isso vai variar, por exemplo, né? Ai, gente, foi um pouco rápido, porque o assunto é muito extenso, nosso tempo é curto, e agora eu quero responder as suas perguntas, né? Comentários, enfim, fiquem à vontade. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Se quiser mostrar o rostinho, mostre. Enfim. Agora é com vocês. Deu para entender, gente? Eu fui rápido, enfim. Perguntem, é um direito de vocês. Questionem. Nenhuma pergunta. Deu para entender? Deu para entender, gente? Ficou claro? Alguma curiosidade, alguma informação que talvez eu tenha explicado de forma acelerada, enfim. Então, a partir de agora, eu vou desligar a gravação, tá? Só vou desligar a gravação.